Olá, gente. Eu tô aqui hoje para deixar mais uma vez a palavra do Senhor para o teu coração. Amém. E hoje a gente vai meditar em algumas passagens, mas o título hoje dessa meditação, desse dia, é A Vontade de Deus para a Nossa Vida. E antes de começar mais uma vez, eu quero que a gente ore, tá bom? Você que tá aí comigo, se junta a mim em oração nesse momento. E vamos orar e falar com o Pai, né? Vamos pedir dele que ele venha nos ministrar essa manhã, nesse dia, né? Tá bom? Oremos. Amado e querido Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, nessa hora, nesse momento, a estar presente entre nós. E nós queremos, Pai, nessa manhã, nesse dia, ouvir a tua voz. Ministre e fala ao nosso coração aquilo que tu queres nos revelar. Senhor, que não venha nada de mim, mas que tudo seja o Senhor. Tudo seja para ti, Senhor. Pai querido, essa obra é tua, as vidas são tuas. Senhor, nos ajuda a ser um instrumento nas tuas mãos, pois é só isso que eu quero ser, um instrumento, para que a tua palavra seja, meu Deus, seja publicada, para que a tua palavra seja manifestada, meu Deus, para todos aqueles que querem, precisam ouvir e querem, meu Deus, ter esse relacionamento contigo, verdadeiro e genuíno. Em teu nome, Espírito Santo, nós te pedimos. Em teu nome, Jesus, Espírito Santo, vem e se faz presente entre nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa manhã, nesse dia, né? Não sei que horas que você vai ouvir essa ministração, mas hoje eu quero falar sobre a vontade do Senhor, né? Muitas vezes a vontade do Senhor para nós é totalmente diferente daquilo que a gente quer, né? E, e eu posso falar isso pela minha experiência pessoal. Quantas vezes eu orei e pedindo algo do Senhor e em oração ele me responder: não é tempo, eu não quero isso, né? Quantas vezes eu ouvi isso de Deus? Quantas vezes eu ouvi o não de Deus? Em algumas situações, em algumas orações, em algumas petições que eu colocava diante de Deus. Coloco. E, e a vontade dele é não, não quero. Não é momento, não é. E às vezes a gente se frustra, às vezes quando a gente não entende a vontade do Senhor para nossa vida, a gente, né, quer muitas vezes cair em desespero, mas como assim? Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus vê o futuro, Deus vê aquilo que ninguém vê, Deus sabe aquilo que ninguém sabe, e Deus sabe exatamente se aquilo que você está orando e pedindo em oração, se aquilo realmente é necessário. E, e assim, eu tenho assim as minhas experiências com o Senhor. E todas as vezes que eu orei por algo, que eu ouvi a voz de Deus falando: não é tempo, não quero, e é não. Naquela hora, naquele momento ali, eu paro. Se eu estou orando por aquilo, se eu estou pagando um preço de jejum, e a voz de Deus na minha direção é não, tá bom. Eu chego diante de Deus e digo: Senhor, eu entendi a tua vontade. Então, se a tua vontade é essa, quando a gente vai ler a história de Davi, quando ele adulterou com Betseba, ela engravidou. E quando a criança nasceu, ela adoeceu. E aí, Davi, o que Davi fez? A Bíblia diz que ele colocou panos de saco, ele se humilhou diante de Deus, ele orou, ele jejuou não sei quantos dias,
Mas ele fez isso. E ele estava ali em oração, em contrição diante de Deus. Porém, quando a criança. E ele estava orando por quê? Para que a criança não morresse. A criança estava doente. E a oração de Davi era para que Deus não permitisse que aquela criança morresse. Porém, quando a criança morreu, o que Davi fez? A Bíblia diz que ele se levantou, tirou as roupas de cinza, de saco, foi tomar banho, foi se perfumar e foi se sentar na mesa para comer, porque ele estava em jejum. E aí os servos de Davi se questionaram e perguntaram: mas Senhor, quando a criança estava viva, o Senhor estava ali e depois que ela morreu, e aí, né, Davi disse: enquanto a criança estava viva, eu estava orando para que Deus não levasse ela. Porém, Deus levou. Né? E se Deus levou, foi a vontade de Deus levar. A vontade de Davi era que a criança permanecesse viva. Era que Deus curasse a criança. Porém, Deus levou. Então, Davi, naquela hora, entendeu a vontade de Deus. Né? E aí, ele parou de orar por aquilo. Ele parou de jejuar por aquilo. Então, a gente precisa entender a vontade de Deus. Ainda que ela pareça ser algo assim, né, que a gente olhe com os nossos olhos humanos e diga: mas Senhor, né? E eu me vi várias e várias vezes em situações assim. Onde eu orei, onde eu jejuei, eu paguei preço. Eu orei 2 anos. Passei 2 anos jejuando por algo. E eu ouvi Deus dizer: não, não quero. Ele disse: Senhor, depois de eu ter orado, jejuado tanto tempo, a resposta foi essa: não quero. E é assim. Eu estive recentemente num período de oração na igreja de 170 horas. E ali eu coloquei algo diante de Deus. Eu mergulhei naqueles dias na igreja, na oração, orando por aquilo e, lógico, e sempre colocando aquela frasezinha: que seja feita a tua vontade. Irmãos, e antes de terminar as 170 horas, Deus me respondeu. E a resposta de Deus foi: não. Eu fiquei assim, sabe? Eu digo: Senhor, é não. É não. E quantas vezes eu entendi que aquilo que eu tanto queria, que aquilo que eu sonhava, quantas vezes eu abri mão de sonhos meus, de vontades minhas, para deixar a vontade de Deus prevalecer. Graças a Deus eu não tenho assim esse problema, né? Quando eu vejo que Deus não quer, tá bom, Senhor, não quer. Se eu ver que é algo muito meu, eu digo: Senhor, eu desisto disso aqui. Porque eu tô vendo que isso é a minha vontade. E eu tô vendo que o Senhor não quer mesmo, né? Então tem coisas, eu sei que comigo, quando eu vejo que não é, na mesma hora eu paro. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem pessoas que elas estão vendo que Deus não quer. Elas estão vendo que não é da vontade de Deus, mas elas estão insistindo. E elas estão insistindo. E muitas vezes nessa insistência, Deus até permite. Mas lá na frente, a pessoa quebra a cara. Né? E eu não faço isso. Quando eu vejo que Deus não quer, tá bom, Senhor. Eu não vou insistir mais. O Senhor não quer, beleza. Né? Aí eu já mudo, né? Então, assim, que a gente possa refletir um pouco nisso, porque a palavra do Senhor fala lá em Isaías 55. Ele diz bem assim, 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus sabe de todas as coisas. Irmão, se tu tá orando por algo há anos, e às vezes, e assim, Deus responde, sabe? Deus responde. Deus diz quando não é. Deus diz quando ele não quer. Deus diz quando não é tempo. Às vezes não é tempo. Às vezes não é nem que ele não queira. Mas às vezes não é tempo para aquilo acontecer ainda. Então a gente precisa discernir a vontade de Deus para nossa vida. E a gente precisa, sabe, descansar. Sabe qual é o segredo da espera? É descansar. É quando você descansa. É quando você descansa em Deus. Sabe? Aí pronto. Às vezes Deus, ele quer que você descanse. Já orou? Já jejuou? Já pagou um preço? Já fez voto? Agora descansa. Agora descansa no Senhor, espera nele, amém? Efésios 3:20 também fala assim, olha. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, sabe, sempre a vontade de Deus para nós, ela vai ser muito melhor. Sempre o tempo de Deus para nós vai ser muito melhor. Né? Ele sabe. É como eu já disse, ele vê o que a gente não vê. A gente está vendo o presente, ele vê o futuro. Ele vê o futuro. E é isso que me faz entender e descansar na vontade de Deus, é porque Deus sabe de todas as coisas. E ele está vendo aquilo que eu não estou vendo. Amém? E eu também quero meditar aqui numa palavra muito profunda, que é Jeremias 18. Deixa eu só encontrar aqui. Jeremias 18. Fala assim, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Então essa palavra, ela vem falar exatamente como Deus nos vê, né? Como nós somos. Nós somos um vaso. Nós somos barro. Quem nos criou, quem nos formou, foi Deus. E para que Ele nos criou e nos formou? Para nós termos relacionamento com Ele. Relacionamento. Não é você ir só para a igreja no domingo cultuar. E durante a semana você não ter relacionamento com o Senhor. Você não conversar com o Espírito Santo, você não chamar a presença de Deus para a tua vida, é você ter relacionamento. E aqui ele vem falar que ele nos molda. Sabe que quando a gente se entrega para ele, quando a gente deixa ele fazer a obra dele na nossa vida,
Ele pega a gente, ele molda. E às vezes esse vaso, ele vem para Jesus cheio de situações, às vezes ele vem todo quebrado. Às vezes ele vem rachado. Às vezes a gente vem assim para Jesus quebrado, rachado, sabe? Todo sujo. Eu vim toda quebrada para Jesus. Eu vim assim de uma forma que, sabe, gente, a questão, eu já ouvi, eu ouço isso, né? Já ouvi. As pessoas falam assim: "Mas Deus está comigo". É verdade. Deus está com você, assim como ele esteve comigo. A questão está com a questão é você estar com ele. Entende? Porque Jesus ele vem falar assim, ó, que naquele grande dia, ele vai dizer assim, eu não, para alguns, né? Eu não vos conheço. Olha só. Você pode dizer assim, ah, mas eu te conheço, Jesus. Entre aspas, né? Mas a questão é, Jesus precisa te conhecer. Ele precisa te conhecer. Como é que ele vai te conhecer? Tendo relacionamento com ele. É a gente se entregar, se render. Gente, teve momentos na minha vida, como eu já falei no meu testemunho, no meu pequeno testemunho, né? Eu, eu era de um movimento da Igreja Católica chamada Renovação Carismática. Eu sempre fui envolvida na igreja, eu sempre. Então, assim, quando eu estava triste, nos meus piores momentos, aonde é que eu me refugiava? Eu não sabia outro caminho, a não ser a igreja. Era para a igreja que eu ia. Para quem mora aqui em Manaus, no centro de Manaus tem uma igreja chamada São Sebastião. E lá, eu não sei se ainda tem esse culto, né? Mas eu lembro que na época que eu participava, tinha um culto meio-dia, entre meio-dia e meia e 1 hora. Gente, eu ia para lá. E tinha vezes que eu ia para lá no horário de meio-dia, quando não tinha ninguém. Quando eu leio a história da mulher samaritana, eu lembro de mim. Né? Ela ia buscar água no poço meio-dia e eu ia para a igreja meio-dia, para lá. E eu só queria ficar ali, e às vezes não tinha ninguém. E quando não tinha ninguém, era quando eu gostava mesmo, porque eu queria estar ali sozinha, só eu e Deus. E eu sentava ali no último banco, e eu ficava ali. E às vezes não saía uma palavra, porque na época eu não orava, né? Eu rezava, mas tinha momentos que nem que eu nem rezava. Tinha momentos que eu só sentava ali. E eu ficava em silêncio. Ou então eu chorava. Nos meus piores momentos, ele esteve comigo. Nas horas que não tinha ninguém. Quando eu fui abandonada. Quando todos me rejeitaram. Quando eu não tinha um teto sobre a minha cabeça. Quando eu não tinha nenhum recurso financeiro. Era ele que estava ali comigo. Eu não sabia outro caminho. Eu nasci dentro da igreja. Eu não sei o que é uma festa. Eu nunca fui para festa, porque meu caminho era a igreja. Eu nunca me viciei em nenhum tipo de vício. As minhas amizades sempre foram amizades de dentro da igreja. Meu refúgio era a igreja. Meu caminho era a igreja. Eu chegava da escola, quando eu estudava à noite, né? Terminando o ensino médio. Às vezes eu chegava da escola e já ia direto para a igreja. Tava tendo alguma coisa lá, eu já ia direto.
Mas Jesus me tirou dali. Jesus me tirou dali. Como eu já contei aqui, uma oração mudou tudo. Mudou tudo. Eu deixei a vontade dele na minha vida, você entende? Porque da onde ele me tirou, tem pessoas que ainda estão até hoje. Amigos, conhecidos, ainda estão lá. Porém, eu decidi fazer uma oração. Nem sei, assim, fiz uma oração ali. Tem pessoas que elas têm algo especial. Tem pessoas que Deus vai tirar de lá porque Deus tem algo maior. E foi o que aconteceu comigo. Deus me tirou. Então, assim, a gente precisa entender a vontade do Senhor para nós. A gente precisa aceitar a vontade dele. Porque às vezes a gente só quer a nossa vontade, né? E não quer a vontade de Deus. E a gente precisa ser como esse vaso nas mãos dele. No início da minha conversão, foi um processo muito dolorido comigo, ainda é até hoje. Mas Deus teve que me quebrar. Eu já estava toda quebrada, né? Deus precisou juntar os cacos. E Deus precisou fazer um novo vaso. Porque Ele faz isso. Ele pega os pedaços. Ele junta, Ele faz um novo vaso. Ele fala na sua palavra, eis que faço nova todas as coisas. Agora a gente precisa se permitir. Irmãos, eu já saí de perto de pessoas, eu já saí de lugares, de geografias. Mas todas as vezes que eu precisei tomar essa decisão, eu sempre busquei em primeiro lugar Ele, Jesus, o Espírito Santo. E eu colocava diante do Senhor, é da tua vontade isso. O Senhor quer que eu faça isso. Tem um propósito nisso. Se tiver, me tira. Se tiver, me afasta. E eu já saí de lugares. Porque tem momentos na nossa vida que Deus precisa nos levar em níveis maiores. Então Ele vai tirar a gente de lugares. Ele vai tirar a gente de perto de pessoas. Mas é necessário para que a vontade dele se estabeleça na nossa vida. Às vezes a gente não entende, às vezes as pessoas não entendem, mas por que o fulano saiu daqui? Mas por que ela parou de caminhar, né, com fulano, com vontade de Deus? Entenda a vontade de Deus. Ele quer te levar em níveis maiores. Ele quer te dar unção, uma nova unção. E às vezes é necessário você ter que sair, se afastar de. Ele vai te mostrar. Ele vai te direcionar. Ele vai te levar, ele vai te conduzir. Eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sei que eu tô na direção certa. Eu sei. A gente precisa saber se aonde a gente tá é onde Deus quer que a gente esteja. E a gente precisa entender. Às vezes ele tá falando e a gente tá tampando os ouvidos ou tá se fingindo de surdo. Ouça a voz de Deus. Veja aquilo que ele quer pra tua vida. Deixa ele te moldar. Deixa ele te aperfeiçoar. Quantas vezes também eu não, né, nesse processo de deixar Deus me moldar, quantas vezes eu não errei, eu não falhei, mas eu sempre tive um coração ali rendido e dizendo, Senhor, errei aqui, me conserta de novo, me refaz de novo,
Completa a tua obra em mim. Completa a tua obra em mim. Tem uma passagem que ela fala assim: aquele que começou a boa obra vai completar. Aquele que é Filipenses, né? Eu não sou muito boa de gravar capítulo e versículo, né? Eu gravo as palavras mesmo. Mas ele fala lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Então deixa Deus completar a obra dele na tua vida. Amém? Se permita deixar a vontade dele prevalecer. Amém, irmãos? Então, assim, era essa palavra que eu tinha para deixar para vocês nessa manhã, nesse dia. Essa reflexão da gente deixar a vontade de Deus prevalecer. Tá bom? Que você tenha aí um dia abençoado. Se você está ouvindo, vai ouvir pela noite. Que Deus abençoe teu descanso. Amém. E até a próxima.